mais uma vez, bem-vindos todos, os presentes e os ausentes, a Alquimias da Bruxinha, mais uma palestra que faz parte, né, do conteúdo geral do Instituto Ubiratã. E como vocês sabem, a palestra de hoje, né, já deu para perceber, é sobre o sagrado masculino. Eu escolhi esse tema porque de alguns anos para cá a gente ouve falar muito sobre o sagrado feminino. Isso é muito bom, na medida em que alguns conhecimentos estão sendo passados, né, para as mulheres recuperarem um pouco sua autoestima, sua dignidade como portadoras da deusa. Mas eu acho que é importante fazer a contrapartida disso, senão a coisa fica desequilibrada, né? E eu vejo, hoje em dia, como eu sou professor, eu vejo muitos jovens do sexo masculino sem qualquer referência do que seja esse sagrado masculino e do que é a própria masculinidade, né? E isso cria um problema na vida de todo mundo. Porque ele não só é um jovem que ele não vai saber se relacionar com os homens, como também não vai saber se relacionar bem com as mulheres, né? Então fica uma coisa muito difícil. Então, o tema de hoje é esse. E hoje é o Dia Nacional do Homem. Dia Nacional do Homem, né, velho? Eu nem sabia que existia um Dia Nacional do Homem. Aliás, internacional. Vai Deus, é internacional? Nem tem internacional, Ah, mas hoje é o nacional só. E eu não ganhei presente nenhum. E ninguém me deu rosas, nem nada. Entendeu? Né? Se é para ter igualdade, queremos as regalias também. Por 50 anos. Não, eu estou brincando, não faço questão de presente, não. Presente na sua vida só. O presente eu ganhei da deusa, é isso que eu ia falar. Bom, pessoal, para a gente entender o sagrado masculino, tudo isso que eu vou falar é segundo a visão hierosófica, ou seja, a visão da religião que a gente pratica, tá? Só para vocês terem uma referência. Aí quem quiser depois aprofundar, tem gratuitamente no nosso site um livro, é só baixar e imprimir, que é As Leis Universais da Religião e da Magia. E lá tem tudo isso que eu vou falar hoje, bem mais aprofundado, tá? Eu começo com o conceito do uno, da unicidade. Esse símbolo aqui, para nós filosofistas, pode ser resumido numa frase: tudo é um. Tudo é um, tudo é uma coisa só. A indiferenciação, né? Ou seja, parte do princípio de que todos nós compartilhamos uma centelha divina, que também é o Criador, faz parte do Criador e faz parte de cada um de nós. Então todos nós somos um de uma certa forma, né? No mais puro da nossa essência espiritual. Nisso aí nós somos um. Aí vem os dois. Ó, essa imagem é muito feliz na medida em que vocês veem aqui um homenzinho, uma mulherzinha, simbolizando o masculino e o feminino, e o um, que é aqui está simbolizando como se fosse, né, o Criador, que não é nem masculino nem feminino. By the way, para a hierosofia, o um não é nem masculino nem feminino, ele é neutro. Ele tem os dois em si. Depois é que vai diferenciar. Então, tá vendo? Um abarca tanto o masculino quanto o feminino. Isso é mulher. Esse é um símbolo bastante conhecido também, que já para nós define o dois, ou seja, as polaridades. O yin e o yang. O yin, eu vou escrever aqui para ficar mais fácil de visualizar.
Eu gosto desse símbolo, por quê? Porque ele pode ser usado sem gerar desconforto a ninguém. O yin, ele é passivo, tá? O yang é ativo, tá certo? O yin é feminino, o yang é masculino. E assim sucessivamente. Eu poderia pôr quente, frio, enfim, todos os opostos. Só que, por que eu escolho isso aqui? Porque ele tem dois detalhes muito importantes. Primeiro, esse círculo. O círculo, na geometria sagrada, simboliza a perfeição. Então, se a gente tirar o preto ou tirar o branco, o círculo acaba, ele não vai ficar perfeito. Então, para termos a perfeição, nós precisamos tanto do yin quanto do yang, tanto do masculino quanto do feminino. Sim? Tudo bem? E tem mais um detalhe que eu gosto muito desse símbolo, que são esses pontinhos aqui. Porque isso aqui vai ser precioso depois, quando eu for falar dos arquétipos do sagrado masculino na mitologia iorubá. Porque eu escolhi a mitologia iorubá, poderia escolher a mitologia nórdica, a greco-romana, a celta, qualquer uma. Mas como é mais familiar a mim e a nós, né, do povo brasileiro, eu escolhi os arquétipos da mitologia iorubá. Bom, qual a importância desse pontinho aqui? Veja que o yin aqui está bem fraquinho, aí ele vai aumentando, aumentando, aumentando. Quando ele chega no auge, no máximo dele aqui, tem um pontinho de yang. E vice-versa. Ou seja, por mais que você seja de uma polaridade qualquer, sempre tem algo da outra polaridade dentro de você. Transferindo isso para a questão de gênero, dentro de todo homem tem alguma coisa feminina e dentro de cada mulher tem alguma coisa masculina. O que varia é a proporção. Tá? Isso quer dizer que não exista gênero? Não. Aí, para nós, filosofistas, a coisa não vai por aí. Existem os gêneros. Só que as essências, elas não são absolutas. Ninguém é 100% homem ou 100% mulher, mas continua existindo homem e mulher. Isso é para nós filosofistas. Cada um tem direito de pensar o que bem quiser. Aqui, essa é uma figura clássica, antes de entrarmos na mitologia iorubá, que simboliza o deus bretão, Cernunnos, abraçando. Aí, no caso, está sendo simbolizada a deusa, provavelmente da primavera, né? A especialista em deusa é a Liliane, né? Ela tem cara de primavera, aquela deusa primaveril que está começando a sair da adolescência. E veja que o deus Cernunnos, com toda a sua força, com todo o seu poder, ele está numa atitude de acolher, ou até de proteger, né? Uma coisa bem legal. Deus Cernunnos está com uma cara meio emburrada. Não, está meditando. Ó, essa aqui também é uma figura preciosíssima se a gente fizer a transposição para aquele símbolo taoísta do yin e yang, né? Tá vendo? Ó? Para termos a perfeição do círculo, precisamos do masculino, do sagrado masculino e do sagrado feminino. Os opostos se complementam. Para nós, é importante que hajam opostos. Tem que haver opostos, porque senão a roda para de girar. Por exemplo, para você ter uma corrente elétrica, outro dia a gente estava numa aula de Tantra, um professor muito bom, e ele estava falando sobre isso. Para você ter corrente elétrica,
Você precisa do polo positivo, do polo negativo, né? Como eu falei, o yin e yang, e a voltagem tem que estar alta para produzir corrente. Se as duas voltagens estiverem baixas, ou seja, o yin for pouco yin, ou feminino for pouco feminino, e o masculino for pouco masculino, não dá voltagem. E veja que eu falei feminino e masculino, não falei homem e mulher. Aí tem uma chave de compreensão, né? Quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Então, nós valorizamos bastante os opostos para que eles possam se complementar e dar o movimento, a produção do universo. Esse é um símbolo arquetípico também, onde a gente tem o triângulo masculino. Quem assistiu o Código da Vinci? Não. Imperdível, hein? Muito bom. Vocês também não? Não. Imperdível. Triângulo virado para cima. Simboliza o sagrado masculino, tá? Ou seja, fálico, né? Uma coisa fálica. Triângulo. O triângulo feminino, o triângulo com a ponta para cima, representa o sagrado feminino, né? Aquele símbolo já bastante conhecido, o ventre feminino. Mas simboliza também o quê? O cálice. Cálice, aquela taça, né? Como o cálice da Santa Ceia. Tá? E quando você junta os dois, você tem o símbolo da totalidade e do sagrado. Para nós hierosofistas, o triângulo é o símbolo, um dos símbolos do sagrado. Por quê? Porque ele tem aqui o polo neutro, o positivo e o negativo, e vice-versa. Tá certo? Um é transcendente, o outro é imanente. Ou seja, este aqui transcende a criação, este aqui se manifesta na criação. E juntos precisa disso tudo para chegar no um, que é a completitude disso tudo. Que é mais também do que tudo isso. Que ultrapassa tudo isso, obviamente, porque ultrapassa todos os opostos. Então o hexagrama pode ser um símbolo do monismo panenteísta. Poderia ser. É uma das maneiras de descrever o monismo panenteísta. Muito bom, né? Tudo bem até aí? Agora vamos ver alguns arquétipos. Tá? Como eu já falei, para a gente falar sobre o sagrado masculino, eu não vou usar as minhas opiniões. Tá? Eu gosto muito, por exemplo, do Joseph Campbell. Eu acho uma referência muito importante quando ele nos fala. Alguém já leu O Poder do Mito? Muito bom, O Herói das Mil Faces? Ainda não, tem o Poder do Mito em casa. Ah, esse livro tem que ter, né? Na biblioteca de qualquer ser pensante tem que ter esse livro. Ó, o Campbell, que é um dos maiores estudiosos de mitologia comparada do mundo, já faleceu, né? Mas nos deixou um legado muito bom. Ele nos fala o quê? Uma coisa que eu acho super importante. Que os mitos, eles servem para transmitir de geração em geração os arquétipos mais fundamentais do ser humano. Aquela sabedoria que vem através das eras e eras e eras e eras, mas vem pelas nossas raízes, não vem pelo consciente. Né? O psicólogo suíço, Carl Gustav Jung, foi um dos maiores estudiosos dessas questões chamadas arquétipos. Então, por exemplo, quando a gente pensa na água como um dos símbolos da grande mãe, isso é um arquétipo que, se você for procurar na maioria das mitologias antigas,
você tem essa associação da grande mãe com as águas primordiais, muitas vezes também com a lua, né? E por que em diferentes culturas, totalmente separadas no tempo e no espaço, aparecem os mesmos arquétipos? Porque eles vêm do inconsciente coletivo. Eles fazem parte do legado da humanidade. Entende? Eles são como se fossem instruções que ficam ali guardadas para a humanidade poder ter um rumo. Isso são os arquétipos. E os mitos, que o Campbell tanto fala, são histórias construídas através desses arquétipos. Então, os arquétipos nos ensinam, por exemplo, para a gente poder se identificar com tal modelo, no caso aqui de homem, né, de masculino. Poxa, eu me identifiquei com esse. Ah, mas como é que ele é? Ah, no mito, né, na história, inclusive essas divindades aparecem como tendo certos defeitos. Não é que eles têm defeitos. O mito trata de nos esclarecer sobre possíveis equívocos que nós humanos fazemos quando entramos nesse arquétipo. Por exemplo, o arquétipo de Oxalá, né? Vários mitos falam como se Pai Oxalá tivesse o defeito assim da arrogância. Ele é arrogante, ele é soberbo. Para que ele é soberbo? O mito nos mostra ele assim, para aqueles que se identificam com esse mito e falam: pô, mas será que eu também não sou arrogante? Será que às vezes eu não sou convencido, me falta modéstia? Né? E por aí vai. Né? Que nem eu tenho uma identificação muito forte com o Orixá Ogum. O que os mitos de Ogum nos passam? A questão, por exemplo, de aviso, né? Alerta, ó, sinal de alerta, pé, pé, pé. Mostra assim, cuidado com a ira, as explosões de fúria. Então, no próprio mito, você já tem tanto as coisas boas que você pode construir a partir da identificação com o arquétipo, quanto os avisos, para você não incorrer em certos erros que são comuns nas pessoas que têm aquele arquétipo bem... deixa eu só ver se tem... Então, Pai Oxalá, vou falar um pouquinho sobre cada um. Aqui está entendido, gente? Tranquilo? Pai Oxalá. Pai Oxalá. Azul, né? Tá. Mas onde está azul? O próprio nome Oxalá vem de Orixá, Lá. Lá significa grande, maior, é o cara, né? Então, juntando Orixá, Oxalá. Então, isso quer dizer o quê? Que ele é um orixá primordial que faz parte do ternário superior, né, da mitologia iorubá, onde temos o Criador, como Olodumare, nós temos Ifá, como se fosse entre a Igreja Católica o Espírito Santo, e Oxalá, que é uma manifestação, um avatar, né? Como um avatar do Criador que vem manifestar. E aí o que acontece? Oxalá, por exemplo, ele era responsável pelo mito. Ele estava responsável por criar o mundo. Né? Olodumare, que é o Deus Uno, o Criador, deu a Oxalá o saco da criação. Só que, né, aí vem o mito dizendo, ó, cuidado com a soberba. Por quê? Oxalá
antes de sair, teve que fazer o quê? Consultar o oráculo. Não me perguntem de onde veio o oráculo, se o mundo não tinha sido criado. Mito é assim, gente. Mito não tem que ter lógica. Ele vai consultar o oráculo. E o oráculo diz a ele, ó, você vá, é uma longa viagem, mas primeiro, faça oferenda a Exu. Faça oferenda a Exu. Que não tem, nós vamos ver depois, não tem absolutamente nada a ver com o diabo cristão. Nós estamos falando de cultura iorubá. Muito antes dos cristãos chegarem lá na África. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Espera um pouquinho, só terminar. Aí, Oxalá faz o quê? Eu sou o grande Oxalá. Eu faço e aconteço. Sou o grande chefe. Eu sou o Big Boss. Não vou fazer oferenda nenhuma. E foi. Exu ficou na dele. Daqui a pouco, o que Exu fez? Provocou em Oxalá uma sede terrível. E Oxalá pega o seu pachorô, que é aquele cetro. É esse cetro, mas não está desenhado. Tem mais detalhes no pachorô, tá? Não é bem assim. E ele faz um buraco na palmeira de Dendê. Não me perguntem também de onde veio a palmeira, se o mundo não tinha sido ainda criado. E ele bebe o vinho de palma. Só que o vinho de palma, que é do Dendê, é um axé vermelho. E Oxalá é um orixá pum, ó. Ele só usa branco. Então o vermelho e o preto, para ele, é proibido. Faz mal. Mas ele estava com tanta sede que ele se embriaga com vinho de palma, cai bêbado, né? Aí chega Exu, rouba o saco da criação e devolve ao Lodumaré. Aí o Lodumaré não tem outra opção, entrega ao Duduá. Deixa eu só colocar os nomes aqui, se vocês quiserem depois uma referência. O Lodumaré é o Ser Supremo, né? O Criador. O Duduá, lembre-se que tem muitos orixás. Eu vou falar aqui alguns, sei lá, uns 10, mas se você for na África tem bem mais de 100, tá? Então o Duduá acaba ficando responsável por criar o mundo e cabe a Pai Oxalá a criação do ser humano. E aí temos uma semelhança interessante com os relatos bíblicos do Gênesis. Por quê? Porque Pai Oxalá vai criar o ser humano de barro, com a lama do fundo dos lagos, que é oferecida por Vó Nanã. Primeiro ele tentou fazer de pedra, de madeira, de fogo, de vento, nada dava certo. Até que Vó Nanã, que também é uma orixá, hoje a gente não vai falar porque hoje é só orixá masculino, mas Vó Nanã também é uma orixá bem primordial, e ela entrega para ele a lama, para ele moldar os seres humanos com aquela lama e soprar neles o sopro da vida, tá? Então o arquétipo de Pai Oxalá, se for, a palestra é sobre, né, o arquétipo masculino, ele é um arquétipo daquele homem assim, mais velho. Aqui é um aspecto oxaguiano, tá? É uma qualidade de Oxalá jovem, que às vezes é confundido com Ogum, mas não é Ogum. Se você olhar de perto, não é Ogum. Fala. Oxalá se dá um pouco mal nessa história, porque ele, tipo, já que tá com superpopulação, ele tem que ir lá todo dia, pegar um pouco de lama, fazer 250 mil bonecos por dia. Caramba! É uma fabricação muito grande. Mas o arquétipo, vamos dizer, o Pai Oxalá assim, mais tradicional, é um homem assim, mais sábio, mais benevolente, mais tolerante, um pouco teimoso, né? E por vezes
soberbo e arrogante, principalmente quando é mais jovem. Mas às vezes vai até a idade mais avançada, continua arrogante. Não quer pedir ajuda, não aceita um conselho. Depende muito, né? Varia de pessoa para pessoa, como a gente já falou antes, né? Você pode tanto se identificar com o arquétipo na sua totalidade e tentar trabalhar o lado sombra desse arquétipo, como você pode deixar o barco rolar e falar: ah, eu sou assim mesmo. Tem gente que até usa como desculpa, né? Tem gente que usa o orixá como desculpa. Fala assim: ah, que nem eu sou filho de Ogum, então eu sento a porrada em todo mundo, porque eu sou assim mesmo, eu sou de Ogum, não sei o que, sai por aí, entendeu? Sendo agressivo, às vezes covarde, cruel, né? Eu poderia usar como desculpa, mas não é o caso. A gente nunca deve usar o mito como desculpa. O mito é um aviso para você não fazer aquilo. É o contrário, né? É para você não fazer, tá? Na questão de relacionamento, Oxalá, ele tem 2 esposas. Sinal de alerta aí. Ele é casado com Nanã e com Iemanjá. Tá? Só que as 2 concordam. Então, Tipo, fizeram um trato. chegaram ali no bem bolado. Mas é cada uma na sua casa. Ele fica sem, né? Um tempo com um tempo com o outro. Um tempo com um tempo com o outro. Uma coisa interessante na mitologia iorubá é que ela contempla o ser humano na sua diversidade. Em todos os aspectos. Não tem assim: só isto é certo e todo o resto é errado. Porque o ser humano é muito diverso, né? O ser humano é muito abrangente, tem muita diversidade. Então, os mitos iorubás têm essa vantagem de contemplar bastante essa diversidade. Olha o arquétipo de Oxumaré, por exemplo. Arquetipicamente, ele é um jovem bem magrinho e quase andrógeno. Eu digo quase andrógeno porque, olha, 6 meses por ano ele é arco-íris, que é feminino. E 6 meses por ano ele é serpente, que é masculino. Eu falei arco-íris feminino, né? Então ele tem essa dupla identificação. Ora masculino, ora feminino. Ora masculino, ora feminino. Pois não. Aquela imagem ali no canto, por exemplo, está mais para o masculino. Então, Pai Oxumaré, ele transita bem, tanto com as energias masculinas quanto com as femininas. Tá? Oxóssi, olha só. Oxóssi é aquele arquétipo do caçador, né? Que vai para a floresta, traz o alimento. É interessante vocês verem que assim, no sagrado masculino, se a gente juntar todos os orixás que eu vou falar, dá o que a gente chamaria na hierosofia de o Deus. O Deus como um artigo. Deixa eu até... Uma coisa que eu devia ter falado antes, quando eu falei do sagrado masculino e do sagrado feminino, lembra que a gente fez aquela representação? Esse seria o sagrado feminino, né? O ventre, o cálice e a lâmina sendo o sagrado masculino. Então, o sagrado masculino a gente põe o Deus, que é só o lado masculino da criação, e a deusa, que é só o lado feminino da criação. Os únicos seres que a gente pode considerar que é só masculino e só feminino são esses aqui. Porque tudo que é criado, como eu já falei, tem um pouco de cada. Tá? Então, se nós pegarmos todas as características dos orixás que eu vou falar hoje, juntar tudo num ser só, daria isso aqui.
Estão entendendo? Todos os orixás masculinos juntos daria este ser que é o Deus, que é o sagrado masculino. Tudo bem? Então, tudo que eu vou falar dos orixás, eu estou falando do Deus, ou de aspectos do Deus. Tá claro? Então, Oxóssi, ele nos mostra, se a gente pegou primeiro Oxalá, um aspecto do Deus, o aspecto paternal, o aspecto benevolente, conselheiro, né? Mais fraterno, assim, vamos dizer. Se a gente pegou o Xumaré, que é um aspecto bem mais, vamos dizer, um arquétipo jovem, um arquétipo de muito movimento, o Xumaré nunca está parado. O Xumaré está sempre, que nem a serpente, está sempre fluindo. E um aspecto também de uma certa bissexualidade, no caso de Oxumaré. Aqui no aspecto de Oxóssi, nós temos o que é arquétipo fundamental? O caçador, aquele que provê, né? Aquele que sai para a floresta e vai caçar, enfrenta animais ferozes, enfrenta o risco de ser ele mesmo caçado, que hoje, infelizmente, na nossa civilização não tem mais isso. Nós somos caçados por vírus e bactérias, né? É nosso único adversário natural. E às vezes ganha ainda. Mas, antigamente, né? Tanto lá na África como nas Américas, mesmo na Europa, o pessoal ia caçar javali, às vezes o javali virava um jogo. E matava quem estava tentando caçar. Lobo, né? Leão. Entre os guerreiros Maasai, por exemplo, lá na África, você só é considerado um homem, fazer parte da coletividade, quando você caça o seu primeiro leão, participa da sua primeira caçada de leão. É a tradição, é a cultura deles, né? Mas enfim, então o Pai Oxóssi tem esse arquétipo do guerreiro, do caçador, aquele que entra na mata. E mais do que isso, como que são as pessoas que se identificam com esse arquétipo? São extremamente inteligentes, criativas, são pessoas que estão sempre em constante busca de mais conhecimento, né? Pai Oxóssi tem um arquétipo muito importante no sentido de apontar caminhos. A hora que você está precisando de um conselho, esse é o cara a quem você deve recorrer. Sabe aquela situação? Não sei se é o caso ou se eu compro uma bicicleta, né? Esse é o cara para você perguntar. E tem um mito, inclusive, de Pai Oxóssi, que depois nós vamos falar quando falarmos de Ossanho, mas também tem a ver com essas questões de identificação sexual. Olha só. Olha esse cara. Pai Xangô. Oxóssi, by the way, antes que eu esqueça, Oxóssi, ele namora com Oxum, ele tem um filho com Oxum, que nós vamos ver depois, que é Lobo Nendé. Ele namora com Iansã também, ou seja, é um cara, né, que não é nada bobo. Só que depois ele se rabicha com Ossanho. Quando for falar de Ossanho, eu vou falar mais disso daí. Então vejam que na mitologia iorubá, como eu falei, toda essa diversidade do ser humano, essa ambivalência é contemplada. E eles não perdem em momento algum a dignidade por causa disso. Né? É visto só como uma singularidade. Uma singularidade, tanto quanto eu chego para o Davi, Davi, você gosta de comida com pimenta ou sem? Ele fala, eu gosto com pimenta. Aí eu pergunto para ela, ela fala que gosta sem. Singularidade, né? Então eles mantêm toda a dignidade. Eu acho isso super importante. Não tem orixá mal visto por causa
das suas preferências sexuais. Nem orixá, nem iabá. Porque se eu fosse falar, né, das iabás, também dava um cordel inteiro, né? Eles são muito ativos, né? Se é que vocês me entendem. E, então, Pai Xangô, por exemplo, ele tem um arquétipo daquele homem maduro, mais corpulento. Você vê que ele é diferente de Oxumaré. Oxóssi é mais magro. Oxumaré é entre o masculino e o feminino. Já Xangô não, Xangô é parrudo, é troncudo, né? Gosta, ó. Gosta de um prato bem feito, sabe? Xangô gosta de tudo que a vida tem de bom, tá? Também é um arquétipo masculino de muita justiça, né? Óbvio, é o orixá da justiça, tá certo? Ele é namorador, extremamente encantador com as mulheres, costuma exercer uma sedução muito forte, tá certo? E ele acaba se casando. Aqui o casamento na cultura iorubá não é igual ao casamento que a gente vê aqui. É outra situação. Ele tem 3 esposas. Eu vou explicar essas 3 esposas antes que as feminazes venham aqui pular no meu pescoço. Vocês vão entender. Ele é casado com Mãe Iansã, com Mãe Oxum e com Mãe Obá. Tá certo? Só que, por exemplo, Mãe Oxum, ela também namora com Ogum. Mãe Iansã, vou falar? Vou falar. Piorou. Não. Oxum namora tem um filho com Oxóssi, namora com Ogum. Tem uma fé com Exu para conseguir o Merindilogum. Né? Só Oxum. Iansã, vamos falar de Iansã. Iansã é oficialmente mulher de Xangô, mas também namora com Ogum, também namora com Oxóssi. Tem um casinho com Obaluayê. Esqueci algum? Se for buscar. E pega Oxum nas horas vagas. Ela pega Mãe Oxum, que a Oxum é toda sedutora, né? Eu não tenho imagem dela aqui hoje, mas Oxum é tão sedutora e Iansã é tão pegadora que elas acabam, de vez em quando, né, dando aquele bem bolado. Então vejam que não é aquela situação clássica de você falar: ai, olha, já tem homem sem vergonha, 3 esposas, onde já se viu, as coitadas, submissas. Não tem nada a ver, tá? É outra cultura, é outra maneira de ver as relações, tá certo? O que nos interessa aqui são os arquétipos e os mitos. Alertas que, por exemplo, alguns mitos costumam dar em relação a Pai Xangô: de ser um pouco guloso, um pouco impulsivo, né? De ir atrás das coisas que ele quer. Às vezes ele acaba metendo os pés pelas mãos, como no caso de Oxalufã, né? Que desce a pedreira rolando, essas coisas, tá? Tudo bem aqui quanto a Pai Xangô? Vocês estão acompanhando os arquétipos? Está tranquilo? É tudo só pra ele. Lógico, né? Tanto que a bronca que dá entre Xangô e Ogum geralmente é por causa disso, né? Por causa de Oxum e de Iansã. E essas histórias vão longe. Algum dia eu vou fazer uma palestra só sobre mitologia iorubá, um curso inteiro, né? Porque uma palestra não dá. Esse é Pai Ogum. Não falei uma coisa sobre Pai Xangô. Ele é um provedor de mão cheia. Ele é aquele cara que não deixa faltar nada na casa dele, tudo sempre do bom e do melhor, tem muita facilidade com grana,
Tá certo? Isso é um outro aspecto do arquétipo masculino universal. Atuar como provedor. Entende? O que a gente não pode é diminuir as coisas, amesquinhar, sabe? Acho que para cada cachimbo tem uma boca torta, né? Ou seja, você só tem que encontrar a peça que encaixa ali para você, né? Não tem que criticar o outro, porque ele faz isso, porque ela faz aquilo. Deixa cada um viver sua vida em paz, né? Quem tem que ver é o casal, ou quantos mais forem, né? Ou outros casais, sei lá, né? Tanto todo mundo feliz, problema nenhum. Pai Ogum. Pai Ogum, o grande arquétipo dele é o do guerreiro, é da combatividade. E isso, hoje em dia, também está quase extinto no masculino. É mal visto. Né? Muitas vezes, hoje em dia, isso só ficou relegado a quê? A poucos núcleos de artes marciais. Né? Mas eu acho super importante. Eu, por exemplo, seria favorável, se me perguntassem, não vou perguntar, mas se perguntassem, eu seria totalmente favorável a ter arte marcial em todas as escolas. Todas as escolas. Para aprender valores, aprender disciplina, resiliência, aprender que um dia você ganha, um dia você perde, aprender regras. Hoje em dia, os jovens, e eu falo isso porque eu sou professor, eles têm muita dificuldade com regras. Falam, aqui pode, ali não pode. Ah, não. Ofende. Entendeu? Então, é uma coisa para a sociedade começar a pensar. Ogum é o cara que ele põe lei, ele põe ordem, né? E aí muita gente pensa, é rabugento. Não é rabugento, pelo contrário, ele é irado, é diferente de ser rabugento. Rabugento é chato. Ogum não. Ogum gosta de fazer festa, ele gosta de comemorar com os amigos, ele gosta de... Agora, quando é hora da guerra e acabou, né? O que a gente precisa entender é que todos os arquétipos nos remetem a alguma necessidade do ser humano. Nenhum de nós, todos nós gostaríamos de viver num mundo ideal onde a agressividade não fosse necessária. Só que nós não vivemos nesse mundo ideal. Então, as divindades, os mitos, nos ensinam como lidar com esses aspectos. Por exemplo, as guerras, do jeito que são feitas hoje, se fossem civilizações como a civilização Yorubá, seria uma vergonha. Qualquer guerreiro Yorubá teria muita vergonha apertar um botãozinho, sair um foguete, cair a 2.000 quilômetros de distância, matar uma pessoa que ele nunca viu na vida, sem ter chance de se defender. Por exemplo, bombardear hospital, né? Que acontece nessas guerras limpas que tem hoje em dia, né? Guerras limpas, porque é tudo tecnológico, parece um videogame. Você fica ali no computador, o satélite te diz onde é que está o alvo, botãozinho, tibum. Guerra limpa. Guerra limpa porque você está longe do cadáver, dos cadáveres. Então, por exemplo, as divindades guerreiras, aí vamos estender um pouquinho, não só vou ficar com o Ogum. Por exemplo, no budismo tibetano nós temos Guru Drapur, na mitologia nórdica nós temos Thor, né? Tem um monte de... Na greco-romana temos Ares, né? Que são divindades guerreiras. Horus, no Egito. Divindades guerreiras. E divindades.
Isso diz o quê? Que até na guerra você tem que ter dignidade, você tem que ter brio, você tem que ter honra. Encara seu adversário e olha no olho dele. Ele está com uma arma na mão, você está com outra. Vai lá e encara. E outra. Por favor, não é só combatentes. Só combatentes. Tem essa de bombardear maternidade, hospital. Agora há pouco tempo atrás, não faz acho que um mês, bombardearam na Síria. Não sei se foi uma maternidade ou um hospital. Na Síria. Mais um absurdo, né? Então, o que eu estou falando? Estou falando que esses mitos servem para nos dar rumo nesse tipo de situação, que ainda existe e acredito eu que vai continuar existindo durante muito tempo. Poderíamos pensar num mundo ideal, onde as guerras fossem definidas através de artes marciais, ou jogos, ou até esportes. Poderíamos pensar. Mas esse mundo ainda não chegou. Então, pelo menos, se tivéssemos divindades como Ogum, para as pessoas se identificarem, nós teríamos um pouco mais de decência nessas situações que, infelizmente, acontecem. Não ia acontecer de pessoas de idade serem alvejadas, mulheres, crianças, doentes. Ia ficar, pelo menos, só entre os combatentes, né? É o mínimo, né, que se poderia esperar, creio eu. Então, é importante a gente não ficar viajando. Ah, mas a guerra, não é para ter guerra, então não é para ter algum. Não é para ter guerra, mas tem. Não adianta você imaginar o mundo que, eu quero viver no mundo, no País das Maravilhas. Você não vive no País das Maravilhas. Sabe? Então, o que a gente precisa é, como diz Joseph Campbell, de mitos que nos guiem no meio desse caos. Que a humanidade está perdendo o contato com esses mitos. O Campbell fala muito isso. A humanidade está perdendo essas referências. E eu acho super importante. Por exemplo, eu estava falando da arte marcial. Eu sou instrutor de arte marcial. Primeira coisa que a gente ensina é ética. Aonde você está adquirindo um poder. Aliás, estou homenageando Ogum hoje, né? De propósito. Que é sincretizado com São Jorge aqui no Brasil. A primeira coisa, arte marcial é para defesa própria ou defesa, se você for defender alguém que não pode se defender naquele momento. Uma pessoa idosa, uma mulher grávida, como eu já fiz. Encarei um trombadão lá na Praça da Sé. Mulher com bebê. Mulher com bebê no colo, criança pequena. Um grandão querendo agredir uma criança. Então a primeira coisa que você ensina é o quê? A violência é um instrumento que você deve usar, é um poder que você deve usar com sabedoria. É isso que o mito de Ogum nos traz. E faz parte do sagrado masculino. Agora, todo mundo nasce filho de Ogum? Claro que não. Por isso que tem tantos e tantos e tantos arquétipos. Tá? Ogum, por exemplo, só quer dizer, puxa saco, só falou bem de Ogum. Não, o mito de Ogum nos alerta, por exemplo, em relação à ira. Porque tem um dos mitos, né? Quem quiser consulta, tem uma obra muito boa do Reginaldo Prandi, só sobre mitos e lendas iorubás. Reginaldo Prandi, nessa parte dos mitos, ele é muito bom. Então tem um dos mitos de Pai Ogum que diz assim, que ele ficou muitos e muitos anos fora, guerreando, né? Liderando exércitos e tal. E quando ele volta ao reino de Irê, ele tinha deixado o filho dele tomando conta. O filho dele jovem ficou tomando conta da capital lá de Irê. Aí ele volta, depois de muitos anos, cansado, né, de tanto guerrear, com fome, com sede. E olha, filho de Ogum com fome, a pouca paciência que já não tinha, já desaparece ali mesmo, é um inferno. Enfim. Dividido por 50.
Aí, e o filho dele tinha instituído o dia anual de homenagem ao Ogum. Era um dia que todo mundo tinha que ficar sentado e não podia fazer nada nem falar nada, em homenagem ao Ogum. O filho dele tinha inventado isso. Só que tem um pequeno detalhe, ele não sabia. Ele não sabia. Aí ele chega, depois de tantos e tantos anos, né, lutando pelo reino dele, com fome, com sede, ninguém nem olha para a cara dele, ninguém oferece. Ele pede comida, não dão. Ele pede água, não dão. Ninguém nem responde o que ele fala. Cara, você quer me tirar filho de Ogum do sério? É ele falar com você, você não responder e sair andando. É uma coisa impressionante. O que acontece? Ogum leva, perde a paciência, sai decapitando todo mundo. Até que o filho dele chega, depois da chacina. Acredito, né? No mito não fala detalhadamente, mas como eu conheço o que eu conheço de Ogum, com certeza ele matou os homens. Aí chega o filho dele e fala, mas eles não estavam respondendo nem fazendo nada em homenagem ao Senhor, que hoje era o dia de homenagear Ogum. Aí ele fica tão envergonhado, mas tão envergonhado, que ele crava a espada, puf, no chão, e o chão se abre e Ogum se encanta. A maioria dos mitos dos orixás tem o jeito como o orixá virou orixá. E Ogum se encanta, ou seja, ele se transforma em orixá dessa forma. Ele se pune, porque ele é orixá da lei, né? Da ordem. Ele se pune por ter perdido a paciência daquela forma, cravando a espada no chão e entrando na terra, onde ele se encantou. Então é um alerta para, por exemplo, os filhos de Ogum não caírem no mesmo erro. Tá? Tá tranquilo, gente? Outro arquétipo interessantíssimo esse, o Baluaê. Pipoca aqui. Do guru, né? Não me serve. Tem um passarinho. Vai o Baluaê, ele tem um mito muito interessante. Conta-se que, quando ele nasceu, ele era filho de Nanã, assim como mãe Ançã também, e pai Sumaria também eram filhos de Nanã. E os outros filhos de Nanã, todos belíssimos, né? E Euá também. Euá também é filha de Nanã. Então, aí nasce o Mulu coberto de chagas, de varíola. O que Nanã faz? Abandono. Adiós. Se livra do problema. Vai na praia e deixa o pequeno Mulu na beira do mar. Aí chega a mãe Iemanjá, que é a mãe, né? A mãe das mães, e acolhe o pequeno Mulu. Que nem o dia que eu faço. Aqui está escrito o Baluaê, que é outro nome, é outra qualidade de Omolu, tá? O Baluaê é visto como Omolu jovem e o Omolu é o velho. Tá claro? Só porque eu estou falando Omolu e está escrito o Baluaê. São dois aspectos do mesmo orixá. E aí, Omolu é curado por Iemanjá com os banhos de mar e o sol. Ele se cura das feridas, mas ele continua extremamente tímido, por isso que ele usa essa roupa de palha da costa, para se esconder. Então é o arquétipo do quê? Daquele homem extremamente tímido, reservado, porém extremamente sábio e poderoso na sua timidez. E é muito interessante porque depois tem o xirê dos orixás, né, que é a festa, já com o Baluaê jovem, um jovem adulto, e ele continua com a sua roupa de palha no xirê, ele não quer se mostrar.
E ele com aquela roupa de palha ali num canto, né? Não fala com ninguém. Sabe aquele cara que não fala com ninguém? Aquele cara que fica assim, ó. Esse é o Mulu. E nenhuma Iabá dançava com ele porque achavam que ele estava ainda coberto de feridas. Né? Até que chega quem? Manhãçã. E ela, né? Com aquela... criança é assim, né? Se é para falar, eu falo. Se é para fazer, eu faço. Chá comigo. Vai lá e tira o Mulu para dançar, já... né? No rock samba. Passa a ventania e ergue a palha todinha de pai Mulu. E aí é que vão descobrir que ele era, naquele momento, o orixá mais bonito da festa. Ele é extremamente belo, por baixo de toda aquela palha. Então é o arquétipo daquele tipo de homem que ele fica oculto, é uma beleza oculta, não é uma beleza, né? Não é uma beleza assim que ostenta, que chama atenção. Você tem que levantar a palha, como fez Manhãçã, para chegar a descobrir a beleza desse tipo de homem. Mas eles são extremamente confiáveis, tá? É dos que menos sassaricam. Porque eu não falei isso, né? Eu falei que Xangô tem 3 esposas, mas Ogum, por exemplo, também, ele não, é aquele que não para em casa, né? Mas sempre volta. Isso de bom. Ele sai, mas volta. Dá uma sassaricada e volta, dá uma sassaricada e volta, dá uma sassaricada e volta. Mas também o que a esposa está fazendo enquanto ele está fora, né? Ninguém sabe. É. Né? A liberdade tem que valer para os dois lados. Né? Falado. Porque Ogum não é possessivo, tá? No sentido assim, na mesma medida em que ele, na mesma liberdade que ele dá a si mesmo, ele oferece. Por exemplo, de mulher sair, vamos supor, o cara, o homem de Ogum, quando ele está casado, ele não é aquele que fica, não vai sair, não vai estudar, não vai por mini saia, esse decote, não sei o quê, tem essa não. Agora, o que ele é extremamente zeloso, Ogum, só para não confundir, é com o homem folgado. Aí sim, aí a coisa entorta. Por exemplo, se a mulher não está dando liberdade e o cara quer tomar uma liberdade que a mulher não deu, aí o bicho pega geral. Aí o bicho pega geral, mas é com o cara, não é com a mulher. É importante a gente falar essas coisas, né, para não parecer que é um discursinho machista, né? Não é, de fato não é. Isso é coisa que a gente vivencia, né? Nós que somos da religião, que a gente cultua os orixás, a gente vive os arquétipos no dia a dia. Não pode ser só da boca para fora. Falar é bonitinho, né? Então, uma coisa aqui na Hierosofia, a gente diz assim, a gente faz o que a gente fala e a gente fala o que a gente faz. É isso. Tanto no âmbito pessoal quanto público. Fala. E depois, todas as base da classificação. Aí depois todo mundo queria, né? Você não queria, então agora não vai ter. Então, nesse sentido, o homem que tem essas características de Obaloaiê, para uma mulher que gosta de homem mais quieto, é ótimo. É ótimo. O que precisa é que eu falei, né? Cada qual juntar com aquele que combina. Tem que juntar com o que combina. Não adianta que uma pessoa é toda expansiva, festeira, gosta de liberdade, gosta de ter vida própria, acha que vai dar certo com um homem de Obaloaiê, por exemplo, que é mais caseiro, é mais quieto, é mais centrado, é mais conservador,
Não tem, por exemplo, mitos de Obaluayê com as Iabás namorando. Ele é muito na dele. Esse é o arquétipo. Tudo bem? Ossanho. Tem várias maneiras de escrever, tá? Até Ossanha, antigamente. Antigamente o povo falava Ossanha, né? Ossanho. Esse aqui é o orixá que manipula o axé vegetal, a seiva e a energia das folhas. Ó, tá vendo que ele está com uma cumbuquinha aqui? Né? E todas as folhas, ele conhece as propriedades medicinais de todas as folhas. É um orixá muito ligado à questão da medicina. Tartaruga não, onde tem tartaruga? Não sei por que fizeram essa tartaruga nessa imagem, porque a tartaruga, se fosse ter relação com algum animal, seria o Molu, como orixá, não com o sangue, tá? Mas fica a critério de quem desenhou. Desenho sempre é artístico, tá? Como são as características das pessoas de Ossanho? São também pessoas caladas, reservadas, gostam mais da solidão. Pessoa que gosta da solidão, não gosta de expor sua figura, né? Não está sempre nas redes sociais, gosta de estudar, gosta de se aprofundar, né? Espera aí, E- tem mais. Só porque você Oi? Espera aí, tem mais. gente. Eles vai. E tem uma lenda interessante, a gente estava falando muito de diversidade, né? Hoje em dia isso é muito falado, e pouco feito, na verdade. Todo mundo quer falar. Mas fazer que é bom, poucos. Que Ossanho, ele estava lá no miolo da floresta, no núcleo da floresta, que é onde ele gosta de ficar, onde não vai ninguém. E Oxóssi, que é muito curioso, cada vez ia mais para dentro. E Iemanjá, que é a mãe de Oxóssi, falava: não vá, Oxóssi, não vá, porque um dia você não volta. Não vá, que um dia você não volta. Como se Oxóssi escutasse alguém, né? Que entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Conselho para filho de Oxóssi. Ele não está nem aí, fora do Brasil. E ele vai até que ele encontra Ossanho. Só que, como eu já falei, ele já tinha filho com Oxum, já tinha namorado com Iansã e estava casado. No mito não se fala bem com quem, tinha até filhos, Oxóssi. Quando ele encontra Ossanho. Ele encontra Ossanho oferece, importante dizer isso, né? Porque senão parece que foi um truque maldoso. Não foi. O Senhor oferece uma poção de ervas, fala: olha, está aqui essa poção. Se você beber, você vai querer ficar comigo para sempre. Pois Oxóssi foi lá e tomou. E não voltou mais. Iemanjá mandou algum atrás dele, algum foi lá, falou: a mãe está preocupada, vem almoçar, Oxóssi, essas coisas. Vem almoçar, a mãe já chamou 2 vezes. Não teve jeito, não voltou. Então, Ossanho, se fôssemos pegar, isso não quer dizer, como diz aquela professora, como ela se chama, Tavares? Marcela Tavares, ela é muito engraçada. Em nome de todos os anjinhos do paraíso, não quer dizer que todas as pessoas que se identificam com Ossanho são homossexuais. Mas no arquétipo ele aparece só com essa tendência homossexual. E é um orixá, como já disse no início, tão digno quanto qualquer outro. Então veja como, no contexto cultural, as coisas podem ser bem trabalhadas, né? Com naturalidade, sem forçar a barra, nem para um lado nem para o outro. A questão toda eu acho que passa muito pela naturalidade com que o tema é tratado. Porque quanto mais alvoroço e mais escândalo, mais antagonismo cria. Essa é a minha opinião só. Loguredé, esse cara aqui,
também um aspecto do sagrado masculino, ele é filho de Mãe Oxum, que é a senhora das cachoeiras, com o pai Oxóssi. Verdade. Tá? Então ele porta nas mãos, numa das mãos o ABB, que é o espelho de Mãe Oxum, e na outra mão o Ofá, o arco e flecha de pai Oxóssi. É como se ele fosse uma mistura dos dois. Então ele é visto como um orixá de grande beleza, só que é uma beleza um pouco mais feminina. Ele também é um orixá com uma tendência à bissexualidade, nos mitos. Quer dizer que todo filho de Lobo-Nedé seja bissexual? Não necessariamente, né? Mas tem essa, vamos dizer, essa facilidade em transitar, em se relacionar com as duas energias. Então ele é visto assim, diz que 6 meses de uma briga, né, de Oxóssi com Oxum. Cada um queria ficar com ele, para si. Brigaram pela guarda da criança, sabe? Pai separado que briga pela guarda. É igual. Então, para resolver, o juiz Olodumaré deu a guarda compartilhada. Ou seja, 6 meses ele fica na cachoeira com Mãe Oxum e 6 meses ele fica na floresta com o pai Oxóssi. Esse aí é o orixá Lobo-Nedé. Devia ter começado com ele, né? Mas, como ele é muito controverso, foi até bom ficar para o final. Primeiro, não vamos nunca cansar de repetir, quem já é daqui já nos ouviu falar isso até enjoar, mas vou ter que falar mais uma vez. Exu não tem absolutamente nada a ver com o diabo cristão. É outra religião, é outra cultura, é outro mundo. Não tem, eles nem parente distante, sabe? Nada. Por que começou essa confusão? Por quê? Os primeiros relatos que nós temos sobre a cultura iorubá, porque assim, uma coisa que todo mundo confunde, quando eu era jovem eu fazia essa confusão também. Eu pensava que na África todo mundo pensava a mesma coisa, falava o mesmo idioma, como se a África fosse um grande país. Não é. A África é um continente com dezenas de culturas diferentes e povos diferentes que até hoje brigam entre si demais. Então, os orixás fazem parte da cultura iorubá. Iorubá. Só que no Brasil, que vieram mais assim da costa ocidental da África, nós temos os bantus, Jeje, Nagô, Daomé, Cambinda, Raúça, Mandinga, Malê, Fon, Queto. Nossa, dezenas de povos com idiomas diferentes, culturas diferentes, religiões diferentes, que só vieram a ter contato aqui no Brasil, na senzala. E aí começaram a gerar outras coisas. Geraram o candomblé, principalmente na Bahia e no Nordeste. Aqui, no eixo Rio-São Paulo, que teve muito mais influência dos bantus, geraram a Umbanda, geraram o samba, geraram a capoeira, né? A culinária maravilhosa. Enfim, eu sou suspeito para falar, né? Eu sou um branco de alma negra, mas tudo que é de preto, né? Comida, capoeira, música. Bom, Yorubá. Então, os primeiros relatos que chegaram até a nossa civilização, a nossa cultura, vem de quem? De missionários cristãos que foram enviados à África para começar a conhecer esses povos. E não é necessariamente por mal que eles fizeram esse tipo de confusão. É que, veja só, chega lá,
tem um orixá guerreiro. Vamos supor que fosse um missionário católico. E o catolicismo, ele é sincrético há muitos e muitos séculos já, né? Que ele é sincrético. Vejam que as maiores catedrais da Europa são construídas nos locais onde a deusa era cultuada. Por isso que tem Notre Dame disso, Notre Dame daquilo, Nossa Senhora disso, Nossa Senhora daquilo. Nossa Senhora era primordialmente a deusa. Então o catolicismo ele é sincrético desde o princípio. Aí chega, por exemplo, tem um orixá guerreiro. Vamos conhecer os missionários católicos, né? Vamos conhecer a cultura iorubá. Ah, tem um orixá guerreiro. Ah, pô, mas parece com quem? São Jorge, São Jorge. Beleza. Ajeita. Não, a gente conhece esse cara, é São Jorge. Ah, tem um orixá que é da justiça, é Xangô. Justiça, já sei, é São Pedro. E assim foi, né? Foi ajeitando. As Iabás também foram cada uma sendo sincretizada com o orixá e tal. Problema. Isso é difícil, né? De virar santo. Que é o orixá da sexualidade em si mesma. Veja que aqui nas mãos ele porta um ongó. Ongó é um símbolo fálico. Ongó é um membro ereto, poderoso, né? Que é um dos símbolos de Exu. Então é um orixá que escancara a sexualidade. Ele não tem vergonha nenhuma. Lembremos que culpa, medo e vergonha nos vem do cristianismo em relação a sexo. Né? Nem no judaísmo, é no cristianismo. O judaísmo, na sua origem lá, ele tem uma posição de naturalidade em relação ao sexo. O cristianismo é que pega mais pesado. E aqui no Brasil, a formação, principalmente católica, é inegável, né? Mas enfim, aí o padre chega lá, o missionário, encontra uma divindade, um orixá, que anda com um ongó, né, de madeira nas vestes, brinca com o ongó quando dança, né, faz piada, é trickster, trola todo mundo, ele trola, é troleiro, né, se fala assim agora, né, não se fala assim, sim. É troleiro, trickster, dá risada de tudo, não leva nada a sério e gosta de tocar o terror. Diabo, Satanás, né? Então aí ele foi passado já desde a sua origem com essa tosca e triste identificação com o diabo cristão. Mas na íntegra, ele é porque vamos entender dentro do contexto cultural, como eu falei em relação a Paixangô. Dentro do contexto cultural Yorubá, vou falar uma historinha para vocês de quando eu estava fazendo mestrado. Eu fiz mestrado em Ciências da Religião pela PUC de São Paulo. Meu orientador foi um padre e me orientou a falar sobre o orixá, para vocês terem uma ideia, e sobre Umbanda. Cara top, nossa, cara show de bola, Padre Edênio, show de bola. Aprendi muito com esse cara. Bom, e daí? Daí que tinha intercâmbio. Vinham estudantes da África para vir fazer uns cursos, uns seminários e tal. E uma vez eu estava trocando uma ideia, ele não era queniano, era de outro país. Era um padre africano. Não era do Quênia, não era de Moçambique, não vou lembrar agora. Era um desses países. E ele estava me falando que lá na África, por exemplo, não tem tanto problema nessa questão do orixá. Por quê? Porque para eles é muito tranquilo. Ah, eu sou um padre católico. Chega para mim e fala Xangô, é Deus na montanha. Chega para mim e fala Oxóssi, é Deus na floresta. Chega para mim e fala Oxum, é Deus na cachoeira. Problema nenhum. Então, para isso ele não teve problema.
Sabe qual foi o maior problema dele? A família dele ficou arrasada, porque ele não ia ter filhos. Porque na África, filhos são um grande valor. Eles valorizam muito a procriação. E Exu, não preciso falar, né? Ongó, sinônimo de procriação. Então veja que na África, o orixá Exu é fundamental. O pessoal não vai fazer oferenda para Exu, que nem aqui no Brasil, que às vezes é deturpado, para pedir coisa que não presta, né? E deturpação tem em qualquer religião, em qualquer cultura, infelizmente. Mas eles vão cultuar, eles vão fazer oferenda a Exu para pedir filhos. Multiplicação, procriação. Procriação também na vida profissional, comercial, porque Exu é um orixá de muito movimento. Então veja que no contexto de outra cultura, ele estar com um ongó é muito bem visto e muito bem-vindo, né? Inclusive, nossa mãe de santo, mãe Cleide de Euá, espero que ela esteja lendo, ou que veja algum dia, ela falava muito pra gente que filho de Exu é muito abençoado. É raro, porém é muito abençoado. Tem nada a ver com esses estigmas que a cultura cristã acaba passando. Tá? Arquétipo masculino de filho de Exu. Como nós já falamos, né? Extremamente brincalhão, irreverente, mas também extremamente uma vontade muito forte naquilo que ele realmente quer. É difícil ele realmente querer alguma coisa, porque é o tipo de coisa, é o tipo de homem que não leva nada muito a sério. Mas quando encontra alguma coisa muito importante, ou uma relação muito importante, ou um objetivo muito importante, ninguém vai segurar esse cara. Ninguém vai segurar. Agora, não é o tipo de cara que dá para você pôr uma coleirinha e levar de poodle, não. Aliás, nenhum dos arquétipos, tá? Porque homem não é feito para usar coleira, nem mulher. Tanto quanto a mulher não é, o homem também não. Né? Mas de todos, assim, o mais impossível sem dúvida, é Exu. São pessoas muito bem-humoradas, pessoas que estão acostumadas a rir de si mesmas, rir do mundo, né? Eu já falei irreverente. Por exemplo, acho que seriam grandes humoristas, pessoas que trabalham nessa parte de humor, das artes, escritores, né? Para apontar a hipocrisia da sociedade. Isso é perfeito para isso. Apontar a hipocrisia. Muito bom. Um humor ácido, mas pessoas muito encantadoras, sem dúvida. Tá? Não é como o pessoal fala por aí, que filho de Exu, já nasce com chifrinho, né? Nada a ver. Tá? Depois de grande que você ganha. No caso de filho de Exu, acho que nem depois de grande, viu? Que é capaz de... O cara, ele dá conta mesmo. Então, é isso, né? Tem mais slides? Não, né? Então, agora é a hora que vocês perguntam. Veja que todos esses arquétipos, e não é uma coisa assim, eu tenho que me identificar com um só. Não é isso não. Porque o arquétipo, ele nos retrata o orixá na sua pureza. É importante a gente dizer, por exemplo, que todo homem, ele tem um orixá de frente, nos fala o pai de cabeça e a mãe de cabeça. Então aí já dá uma combinação. Então, por exemplo, você pega dois homens, são filhos de Xangô. Só que um é Xangô com Iemanjá, o outro é Xangô com Iansã. Vai dar duas pessoas com características diferentes. Algumas semelhanças e outras diferenças. Mas tudo isso inclui no quê? No arquétipo do sagrado masculino. Isso diz tudo o que tem para se dizer sobre o sagrado masculino? É claro que não.
Mas dentro de um contexto aqui de Brasil, eu acho que a gente tem uma abrangência boa aí para a gente se identificar. Tá? E o conselho sempre é esse, né? Para os homens se identificarem com o Deus, assim como as mulheres têm que se identificar com a deusa. E os arquétipos nos ajudam a nos identificarmos, nós homens, com aspectos mais específicos do Deus que se torna mais parecido com a gente. E aí fica mais fácil, através dos mitos, a gente ir descobrindo mais. Não vou falar no meu caso, que é mais fácil, sou filho de Ogum. Então fica fácil, eu vou lá nas boas fontes, né? Porque tem muita bobagem também, principalmente na internet. Infelizmente tem que saber peneirar. Mas vou nas boas fontes, dos bons autores. Como que é esse orixá? Ele é assim, é assado, tem essa história, aquela outra, os odus, né? Os mitos, grandes relatos. E aí, puxa, olha isso aqui, eu já passei por isso, olha essa situação, podia ter feito aquilo. Então, você vai aprendendo a viver melhor com a sua própria natureza masculina, tá certo? E lidar melhor com o sagrado feminino. Desde que cada mulher também seja uma portadora desse sagrado. Tem que haver essa, né? Cada pessoa, né? Como eu já falei, todo homem tem o sagrado masculino e o sagrado feminino e vice-versa, em diferentes proporções. O que importa é que a gente tente manifestar o melhor, não o pior, que eu já falei, né? Não adianta você usar o orixá como pretexto para você mostrar o seu lado pior. Não, pelo contrário. Tem que te ajudar para mostrar seu lado melhor. Aí a sociedade como um todo cresce. Se a gente fica usando essas coisas como desculpa para ser cada vez mais esculachado, cada vez mais grosseiro, não tem como, né? Aí é só morro abaixo. Perguntas? Então, em nome do Instituto Biratã, eu vou agradecer a esse espaço, Alquimias da Bruxinha. Nos acompanhem na internet, porque toda semana tem mais, ok? Grato pela participação dos encarnados e desencarnados. Namastê. Namastê.